Boa noite, gente. Eu sou Simone Turelli, analista corporal, e hoje eu vou retomar o assunto das dores, mas o assunto vai ter um foco diferente. Eu vou falar das dores, porém eu vou falar do gerenciamento das emoções, focando um pouco na dor dos traços. Então, antes de falar sobre isso, vou fazer um breve resumo para quem está chegando nesse canal agora e talvez se sinta perdido diante desse assunto. Bem, eu sou analista corporal, falo sobre traços de caráter e nós somos formados por 5 traços de caráter. Cada um deles carrega a sua dor, o seu recurso, as suas características e é o nosso traço mais predominante, que pode ser 1 ou 2, é que vai determinar como que nós agimos. Então, daí a importância da gente entender como a gente funciona para que a gente possa viver da melhor forma possível, reconhecendo os nossos traços, tá? E agora, antes de começar o assunto de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, comentar, compartilhar, use e abuse desse canal, tá bom? Então vamos lá, o assunto de hoje que é gerenciamento das emoções. Bem, a análise corporal, ela vai trazer pra gente o nosso perfil. Se eu sei que eu sou muito oral, eu sei que eu vou carregar a dor do abandono. Se eu sou muito esquizoide, eu vou carregar a dor da rejeição. Se eu sou psicopata, a dor da manipulação. Se eu sou masoquista, a dor da humilhação. E se eu sou rígido, a dor da traição, da perda. Lembrando que esses nomes nada tem a ver com transtornos de comportamento ou transtorno mental, tá certo? Agora, a análise corporal traz pra gente essa informação, porém isso não é algo, não é um fatalismo, tá? Ah, eu sou oral, então eu tenho que padecer com a dor do abandono. Não é nada disso. A análise, ela traz pra gente, ela identifica as emoções que a gente vai ter uma tendência maior a sentir. A partir disso, dessa identificação, cabe a nós o poder da ação. Se a gente reconhece, identifica uma emoção negativa, uma dor, é muito mais fácil a gente agir sobre ela, a gente gerenciar aquela dor, tá? Então é para entender que essa dor, apesar de vir junto com todas as outras características do traço, não é um fatalismo, não é algo no qual eu tenho que me manter passivamente e aceitar toda essa situação. Eu identifico para que eu possa agir diante disso. O que acontece é que muitas vezes a maioria das pessoas, elas vivem no piloto automático. As pessoas acabam apenas reagindo às situações que acontecem com ela. Então é como se fosse um comportamento condicionado. Toda vez que uma situação desperta em mim aquela emoção do abandono, da rejeição, eu reajo dessa forma. Então é um toma lá da cá, sabe? É uma ação-reação. É de forma inconsciente que a gente age porque a gente foi programado dessa forma, por causa dos nossos comportamentos que foram se repetindo. Isso criou na gente um condicionamento a agir sempre da mesma forma diante daquele mesmo estímulo. Então, a análise corporal identificou. Agora cabe a você agir para que você construa um caminho saudável. E de que forma você pode construir uma vida mais saudável, para que você se torne uma pessoa mais saudável? É você adquirindo uma inteligência emocional. Nesse caso, nós vamos falar das dores, né? Bem, a inteligência emocional, ela faz com que a gente haja ao invés de reagir. Ao invés da gente estar sempre reagindo como se fosse um reflexo, né, através dos nossos comportamentos condicionados, a gente vai agir. E qual é a diferença? Quando a gente reage, é algo como um reflexo, sabe? Quando batem assim, com aquele martelinho no nosso joelho e a perna levanta. Isso é um reflexo. E a gente age muitas vezes dessa forma, como um reflexo, sem pensar, de forma inconsciente, porque estamos já programados, habituados a ter aquele comportamento.
Então agora nós temos que ter a inteligência emocional para deixar de reagir e passar a agir. Agir é algo intencional, algo consciente. Então eu vou olhar para a minha dor de forma a identificá-la e não só reagir sem nem mesmo saber o que eu estou sentindo. Eu já reajo de uma forma inconsciente. Não, eu vou parar conscientemente, vou analisar, vou identificar e a partir daí eu vou ter um planejamento de ação diante daquela emoção. Algumas emoções nós temos que apenas aceitar, aproveitar tudo que ela tem para nos oferecer, são as emoções positivas. Mas e as emoções negativas, os sentimentos que nos deixam para baixo, como os traços trazem do abandono, da rejeição, da manipulação? O que fazer diante de tudo isso? Então, gente, a inteligência emocional, ela vai trazer para a gente o quê? Quando a gente adquire a inteligência emocional, a gente tem a capacidade de racionalizar a emoção. O que é racionalizar a emoção? É a gente olhar para ela e conseguir conversar com ela, sabe? Eu consigo identificar aquilo, eu consigo saber o porquê que eu estou sentindo, eu vou trazer motivos para que eu esteja sentindo ali. Então, no nosso processo de racionalizar uma emoção, qual é o meu primeiro passo? Identificar. O que eu estou sentindo? Abandono? Medo de não conseguir fazer alguma coisa? Insegurança? O que eu estou sentindo? Então, para eu ter um plano de ação sobre aquilo, para eu poder ter gerência, poder sobre aquela emoção, eu preciso identificar. Eu preciso dar nome aos bois. Identifiquei aquela ação, identifiquei aquela emoção, aquele sentimento que foi gerado a partir de um fato ocorrido, a partir da atitude de alguém, ok? Esse foi o meu primeiro passo, certo? Segundo passo que eu tenho que fazer na racionalização das emoções é validar aquela emoção. O que é isso? Existe um real motivo para eu estar me sentindo daquela forma? Por que eu digo isso? Porque a gente tem que olhar para o fato e ter uma interpretação daquilo. Porque a nossa interpretação, ela é diferente da realidade. A nossa interpretação, ela é contaminada pela nossa percepção da realidade. Não é a realidade em si. Então, quando eu tenho que analisar aquela circunstância, eu vou ser o mais neutro possível para que as percepções, a minha história, o que já aconteceu comigo outras vezes, não interfira nessa interpretação. Porque às vezes aconteceu uma coisa que já aconteceu outras vezes. E aí eu vou trazer para essa interpretação toda a carga emocional que eu já vivi naquela outra situação, que está se repetindo, mas de repente é uma outra pessoa, é uma outra circunstância. Então, por isso que a nossa interpretação da realidade, ela não é a realidade. Ela está influenciada pela nossa bagagem, pela nossa percepção. Então, vamos tentar ser o mais neutro possível. Nessa interpretação, a gente precisa identificar. Tenho um motivo real. Não estou supervalorizando, porque às vezes acontece. Existe um motivo, mas, gente, às vezes ele é mínimo. Por quê? Porque se a gente passar por esse filtro do se há um motivo real, a gente começa a perceber que muitas emoções a gente já consegue se desvencilhando quando passa por esse filtro. Por quê? Porque muitos atritos a gente promove simplesmente por tentar fazer valer a nossa opinião. Algumas circunstâncias acontecem simplesmente pelo fato da gente querer ter razão. E nesse momento é um atrito, é uma briga, uma discussão que não leva ninguém a lugar nenhum. É simplesmente querer fazer valer
a sua palavra, o seu ponto de vista. E aí, nesse sentido, vale mais aquela frase: vale mais ser feliz do que ter razão. Então, nesse momento, essa emoção que eu senti devido a essa situação que aconteceu, foi só por vaidade? Eu me senti ferido, eu me senti magoado, eu me senti insultado, simplesmente porque o outro não concordou com o meu ponto de vista, porque o outro tem uma opinião diferente e eu criei um atrito porque eu quis fazer valer o meu ponto de vista? Então vamos olhar para a nossa emoção e vamos ver se esse sentimento aí que eu estou nutrindo tem realmente um motivo de ser. Se não está ali apenas pela minha vaidade de querer ter razão. Passado esse novo filtro, eu posso eliminar muitas emoções. Eu posso perceber que não faz sentido eu me manter com aquele sentimento. Porque eu racionalizei, percebi que aquilo foi só uma vaidade, foi querer impor a minha verdade, e eu posso me libertar desse sentimento apenas com esse filtro. Porém, passei por esse filtro e percebi, não, tem razão de ser, eu estou me sentindo abandonada, rejeitada porque houve um motivo real. Ok, então agora a gente está no momento de avaliar como eu me sinto. Eu não estou perguntando o que eu sinto, eu estou perguntando como eu me sinto. Bem, eu posso estar sentindo raiva, mas essa raiva me faz sentir como? Eu estou sentindo raiva porque eu sou incompreendida? Porque eu fui enganada? Por quê? Por que eu sinto raiva? Porque muitas vezes a gente se sente de uma forma ruim por causa de alguma decepção. A gente esperava alguma coisa e a gente criou uma expectativa que não foi alcançada, né? E a gente tem que entender que isso acontece quando a gente coloca a responsabilidade no outro de satisfazer as nossas necessidades. Então, por exemplo, se eu, oral, eu quero que o outro cuide de mim, que o outro me dê atenção, que o outro me dê carinho, eu vou estar colocando todas as minhas necessidades na confiança de uma outra pessoa. E se essa outra pessoa não atender as minhas necessidades, como é que eu fico? Então, quando eu coloco as minhas necessidades na mão de outra pessoa, eu fico à mercê da capacidade do outro. E ele não tem a obrigação de satisfazer as minhas necessidades. Quem tem a obrigação? Eu. Então, em primeiro lugar, eu tenho que me amar, eu tenho que me aceitar, eu tenho que me respeitar, eu tenho que me agradar, eu tenho que fazer coisas que me deixam feliz. Eu comigo mesma. Eu tenho que ser a minha melhor companhia. Ah, Simone, mas isso então é querer ser autossuficiente. Não, não é. Sabe por quê? Porque eu vou satisfazer as minhas necessidades e eu preciso interagir, eu preciso me relacionar. Só que o outro vai ser algo complementar e não algo indispensável. Eu é que satisfaço as minhas necessidades. Eu sou responsável pelas minhas necessidades e o nome disso é autorresponsabilidade. Então, eu vou cuidar de mim, eu vou me dar carinho, eu vou satisfazer as minhas vontades, eu vou ser atenciosa e carinhosa comigo. Tudo que o outro fizer vai ser extremamente bem-vindo, mas vai ser um upgrade, vai ser um a mais. Eu não posso contar que todas as minhas necessidades e carências sejam satisfeitas por uma outra pessoa. Então, o oral que busca no outro satisfazer a sua carência de atenção, de amor, está deixando de se amar, está deixando de se agradar, está deixando de fazer coisas que ele gosta.
está simplesmente jogando essa responsabilidade para outra pessoa. E ninguém é capaz de fazer você feliz. As pessoas são capazes de fortalecer aquilo que existe dentro de nós. E a gente já vai falar sobre isso. Então, o esquizoide, que também busca no outro a aceitação das suas ideias, muitas vezes ele mesmo não aceita a sua ideia. Ele quer que o outro valide aquilo para ele, mas ele não reconhece o valor das suas ideias, do seu potencial. O psicopata, quando acredita que as pessoas só dão valor a ele pelo que ele faz, ele está tirando o valor dele. Ele está depositando a confiança, né, desse reconhecimento a outra pessoa. O masoquista, quando ele busca agir a gosto do mundo, mesmo que seja às custas das suas necessidades, ou seja, ele age simplesmente para agradar o outro, mesmo que isso o faça sofrer, ele está deixando de se amar, ele está colocando o outro em primeiro lugar. Ele está esperando que o outro diga para ele, faça isso, faça aquilo, porque é assim que eu quero, é assim que eu gosto. O rígido, ele quer ser reconhecido com louvor, com glória. Ele espera que aquela satisfação que ele sinta venha do outro, que o outro elogie, que o outro comemore as suas vitórias. Não, é ele que tem que fazer isso por ele, se sentir realizado. Quando o outro reconhece algo de bom em mim, é apenas um a mais. Entende a diferença das dores do traço, de eu encarar como um fatalismo e de eu interpretar que eu tenho uma tendência a agir daquela forma e ter o poder de ação sobre aquela dor, de eu poder agir sobre aquela dor de forma com que ela não paralise a minha vida? Eu tenho que ser o ator da minha vida, o principal, não o coadjuvante, tá? Então, quando eu crio expectativas nos outros, esperando que esse outro supra as minhas necessidades, a chance que eu tenho de me decepcionar é enorme. E isso foi causado pelo quê? Pela falta de autorresponsabilidade. Então, eu vou avaliar se aquela circunstância desenvolveu em mim um sentimento negativo. Peraí, eu tô esperando que alguém faça isso por mim e não fez? Tá errado. Sou eu que tenho que me satisfazer, me dar amor, me aceitar, me respeitar, tudo que eu tenho direito. Primeiro lugar sou eu. Ah, Simone, isso é egoísmo. Não, não é. Sabe por quê? Porque você só pode ajudar alguém se você estiver bem. Você só pode amar alguém se você se ama. Porque senão é posse. Eu quero que ele me ame e me faça feliz. É meu. Não. Eu me amo, eu me aceito, eu sou feliz. E quem estiver comigo vai estar agregando. Não vai estar trazendo algo que eu necessito. E quando eu estou consciente de que eu primeiro preciso me cuidar para que eu possa ajudar o outro, aí eu efetivamente consigo ajudar. Porque senão são cegos guiando os cegos, doentes cuidando de doentes. Então eu sou sim o primeiro lugar no meu universo. Eu sou o mais importante. Vou cuidar, me amar, me respeitar. Tudo que eu preciso tem que partir de mim. O outro é extremamente importante, mas o potencial dele é de complementar, de agregar. O indispensável sou eu. Então, por isso eu preciso dessa inteligência emocional, tá? Eu não posso colocar a minha saúde emocional nas mãos de uma outra pessoa. Imagina, se você que conhece toda a sua história, que conhece as suas necessidades, não for capaz de oferecer a você o que você precisa, você acha que uma pessoa que te conhece parcialmente vai ser capaz de oferecer isso? Se você cria essa expectativa, você frequentemente se sente decepcionado, frequentemente você vai ter uma sensação de abandono, de manipulação, de rejeição.
Então, daí está o poder da inteligência emocional. Agir sobre a emoção, gerenciar a emoção. E nesse caso, a gente está falando de gerenciamento das dores. Então, a gente já reconheceu que passei pelo filtro, que eu tenho um motivo real para sentir aquele sentimento. Não é falta de autorresponsabilidade. Eu me amo, eu me aceito e mesmo assim eu estou bem comigo. E a pessoa fez algo que me feriu, o que eu faço então? Nada. Se não foi você que fez, você não faz nada. Não compre o que não é seu. A gente só tem gerência sobre os nossos atos, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções. A gente não pode se deixar influenciar por atitudes irresponsáveis de outras pessoas. Se esse ato que me deixou com sentimento de abandono, de rejeição, de tristeza, enfim, não foi responsabilidade minha, não cabe a mim uma ação. É claro, vai me afetar, porque eu posso ter sido traída, eu posso ter sido enganada. Tudo bem, vai me afetar temporariamente. Entende a diferença? Não é para ninguém ser insensível, isso é impossível. Mas eu preciso entender que isso é algo temporário. Eu vou me afetar, eu vou ficar triste, mas eu vou levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. Porque tudo que eu preciso para ser feliz, saudável, está dentro de mim. Eu é que supro as minhas necessidades. Por motivos de relacionamentos, o outro pode eventualmente me ferir, me magoar. Mas isso é problema dele. Eu recebi aquilo, sofri, mas eu devolvo, isso não é meu, é você que me traiu, é você que me enganou, me deixou triste, mas isso é um problema seu, o comportamento errado foi seu. Não tem nenhuma ação minha que vá fazer com que isso se corrija. Então isso não é problema meu. Eu vou sofrer o tempo que for, mais curto possível, de preferência, e vou seguir em frente. Então eu tenho que entender que certas situações não são responsabilidade minha, ok? Eu vou enfrentar, suportar e tentar superar, enfrentar isso como um percalço, né? Um tropeço, e eu vou seguir em frente com a minha vida, né? É essa pessoa que não merece estar comigo. Eu não vou me manter doente estando ao lado dessa pessoa. Não. A única ação que eu devo ter é de me afastar. Agora, uma coisa, gente, muito importante. Quando a gente vai ter essa análise das emoções, aonde a gente se julga responsável ou não pelo aquele sentimento, a gente precisa construir a nossa identidade positiva. O que é isso? A identidade positiva é o seu conceito sobre você. Quem eu sou, quais são as minhas qualidades, quais são os meus pontos fracos, ou seja, os pontos que eu preciso aperfeiçoar. A partir do momento que eu estabeleço esse conceito de mim mesma, essa identidade positiva, e por que eu falo positiva? Não é para ser algo no futuro, uma visão que eu vou ser, algo positivo no futuro, não. É uma visão positiva porque a gente tem a mania, muitas vezes, de nos desmerecer, né? De ver muitos nossos defeitos. Não, é uma visão positiva para a gente realmente identificar o nosso ponto positivo. Não é para esconder as falhas, mas para evidenciar o nosso ponto positivo e ser confiante nisso. Definir a minha identidade? Pode ser até pedir ajuda para alguém, para que você crie a sua identidade, porque às vezes é bom alguém muito próximo a você falar, não, poxa, você é uma pessoa persistente, você é uma pessoa amiga, você é uma pessoa corajosa. É bom essa visão de alguém de fora, que seja próximo a você. A partir do momento que você construiu a sua identidade positiva, confie nela. Sabe por quê? Porque a partir do momento que alguém falar alguma coisa de você
que não faz parte de você, isso não vai fazer sentido para você. Agora, se você não conhece, você não sabe quem você é, você ouve aquilo, você fala, ai meu Deus, será que eu sou? Será que eu não sou? Então, defina a sua identidade positiva. Confie nela. Imagina assim, eu tô andando na rua, alguém fala assim, Paula, eu não vou olhar. Não é comigo. Eu ignoro. É a mesma coisa que alguém chegue para você e fala assim, você é covarde. Você vai olhar para você? Eu não sou covarde. Eu confio na minha identidade. Ignore. É como se alguém estivesse chamando você por outro nome. Não faz sentido isso para você, certo? Agora, não esconda as suas deficiências, porque nós somos uma obra inacabada. É claro, vamos ter ponto fraco. Se alguém de repente fala para você, você é uma péssima mãe, e você no fundo sente que você realmente precisa se dedicar mais à criação dos seus filhos, isso vai te ferir. Porque você reconhece que aquilo é um ponto que precisa ser melhorado e tá tudo bem. Entenda, gente, se você não tiver a coragem de assumir as suas deficiências, a covardia em querer se mostrar ser perfeito, vai impedir qualquer chance de transformação. Então, reconheça que você tem ponto fraco. Eu tenho, nós somos uma obra inacabada e tá tudo bem. O importante é reconhecer, assumir e trabalhar para aperfeiçoar. Aí é onde a inteligência emocional faz com que a gente se torne um adulto, uma pessoa saudável e construa relacionamentos saudáveis. A gente dá muito poder para outras pessoas, sabe? A gente permite que a opinião do outro destrua a nossa autoimagem. A gente tem que ser confiante na nossa identidade. Não vamos permitir que a postura de alguém, a opinião de alguém possa derrubar a nossa estabilidade. Tá certo? Então, eu vou finalizar por aqui, deixando bem claro, gente, que todo esse processo, essa construção, esse esclarecimento, ele vem do autoconhecimento. O autoconhecimento é uma ferramenta indispensável para que a gente evite, previna muitos transtornos. A partir do momento que esses transtornos já estão instalados, depressão, ansiedade profunda, é necessário um acompanhamento médico, psicológico, porque esses transtornos emocionais muitas vezes trazem também transtornos físicos. Então é importante a gente entender essa diferença, até que ponto o autoconhecimento vai ser o suficiente e até que ponto eu preciso de uma ajuda. O autoconhecimento previne e ameniza. E essa ajuda profissional muitas vezes é necessário já quando o transtorno está instalado e eu preciso de uma abordagem, de um tratamento, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, comentar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente!